É inacreditável, mas nem eu mesmo sabia que eu tinha me descoberto. Porque teve uma feira de ciências no primeiro colegial, no Colégio Estadual Escola Normal Alarico Silveira, e o meu grupo, eu os convenci a fazer um trabalho sobre fotografia. E eu fiquei tão fascinado porque o professor de trabalhos manuais, que era o nome, eu nem sei como que chama hoje, deve ser ter um nome mais atual, ele ensinou a fazer uma coisa chamada daguerreótipo. Daguerreótipo é uma caixa com uma luz no meio, com um vidro leitoso e que você copiava o negativo. E eu fiquei tão fascinado, eu que fiz, eu não tinha nenhuma habilidade para isso, mas fui eu que fiz. Eu fiquei tão encantado que eu falei, eu queria dividir com o público a sensação extraordinária de ver uma imagem ser revelada. Que hoje ninguém vai entender o que eu estou falando, porque a imagem se revela na hora, não tem esse processo, né? Mas você tem que pegar o negativo, encostar num papel fotográfico e aí a imagem aparece. Você tem que colocar num líquido revelador e depois num fixador. E eu convenci os meus amigos a fazerem, mas não vai dar certo. Eu falei, vai dar. As pessoas vão ficar encantadas, né? Mas alguém falou, mas só isso não vai ser o suficiente, a gente tem que colocar umas fotografias perto. E eu falei, mas que fotografias? Ele falou, eu tenho um contato de um amigo meu que tem um vínculo com fotos da NASA. Eu falei, que coisa, fotos da NASA? Então ele conseguiu um monte de fotos espetaculares e o nome do nosso trabalho, vocês não vão acreditar qual foi. O papel da fotografia na comunicação. Então eu descobri que o meu contato com a comunicação, com o marketing, foi no meu primeiro ano colegial. Aí depois, num outro momento, eu fiz uma carreira de escritório. Cara de escritório, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos. Aí, e num clube esportivo, e eu tinha várias funções ao longo do tempo, eu trabalhei 4 anos lá, e uma das funções era a comunicação com os associados. Eu tive um contato com... Eu tinha muitas outras funções, porque o clube não era tão grande assim, então eu tinha várias outras funções, mas uma delas é essa, comunicação com os associados, que eu fazia em conjunto com o diretor social, que era um diretor voluntário, mas ele não me falava nada. Ele falou, eu quero comunicar isso, vai ter um baile, vai ter um evento, e eu fazia esse texto. Então a outra vez foi nesse momento que eu tive um contato com a comunicação, com o marketing, e você vê, personalização. É interessante, né? Mas eu não tinha consciência de que eu ia caminhar para essa área. Eu me vi na comunicação e no marketing, mas eu não tinha consciência disso. Eu só pude vir a perceber que eu já estava envolvido com essa atividade mais tarde. E aí eu fiz a faculdade de comunicação. E quando eu fui fazer a faculdade de comunicação, era o Instituto Superior de Comunicação Publicitária, onde eu conheci o professor Madia, que ele era o gerente de marketing do Itaú, e ele dava aula lá de marketing. Mas foi no meu 2º ano de faculdade que eu conheci. Então aí eu tive um envolvimento com todas as coisas da comunicação direto. E quando eu entrei na faculdade, no primeiro mês, entrou uma pessoa que falou o seguinte na sala, pediu licença, tem uma oferta de estágio remunerado na mídia da Salles Interamericana Publicidade.
Ninguém se interessou, fora eu e outra pessoa, porque todo mundo queria ser redator, diretor de cinema, diretor de arte, diretor de redação. Só eu e uma outra pessoa nos candidatamos e eu fui ser estagiário na mídia da Salles. No primeiro mês. Só que eu estava no início da faculdade, que os 2 primeiros anos são de embasamento cultural. Você só aprende as coisas específicas aprendia no 3º ano. Então eu aprendi tudo. Como a minha função foi organizar o arquivo da mídia, originalmente, com as pastas, um arquivo, uma coisa bem de escritório, e eu tive contato com todos os veículos de comunicação, com todas as pesquisas. Depois eu fui fazer outras coisas, qualificação de audiência, etc. Mas foi um período curto. Eu fiz um intervalo na minha carreira de comunicação e depois, mais tarde, eu fui trabalhar na Olivetti como vendedor de máquina de escrever. Foi muito interessante essa experiência. Eu não gostava de vendas, eu pensei que não ia ser legal, mas foi muito útil, porque pediram uma indicação de pessoas que pudesse ser contato numa revista chamada Expansão, que foi uma revista extremamente importante no jornalismo brasileiro, porque ela trazia os artigos da Harvard Business Review. Foi um americano que implantou essa editora aqui no Brasil. E o Pércio Pisani, que tinha sido um dos que lançaram a revista Veja na área comercial, me entrevistou e me contratou. Aí eu fiz uma carreira meteórica na área de veículo em venda de espaço. Ele me treinou, foi uma coisa incrível, nós somos amigos até hoje. Acho que é melhor não falar o ano, né? Mas isso foi em 73, em janeiro de 73. Então foi muito interessante. E o que o fez me contratar? Eu ter feito estágio na Salles e ter trabalhado na Olivetti como vendedor. É muito interessante esse cruzamento das coisas. Então, lá eu estava próximo do marketing o tempo inteiro, porque os artigos da Harvard Business Review eram puro marketing. O jornalismo da revista Expansão, que ganhou o prêmio ESSO, era o Roberto Miller Filho, Sidney Basile, Tom Camargo, Glauco Carvalho e outros. E o Pércio me ensinou uma coisa. Ele falou, pessoa comercial, profissional da área comercial não conversa com redação, e redação não conversa com o profissional da área comercial, mas aqui não é assim. Tem que conversar, trocar ideias. Então eu aprendi a me relacionar com a redação. Um ano depois, a revista Expansão ganhou o prêmio ESSO. Ela era considerada a melhor revista de negócios do Brasil. Tanto é que anos mais tarde ela se fundiu a Exame. Mas isso é uma outra história. E por causa desse contato, eu fui convidado para trabalhar na Gazeta Mercantil, onde muito jovem eu fui ser gerente de projetos especiais. E aí essa minha proximidade com a área de editorial me deixou meio atrevido. Então eu achei que a Gazeta Mercantil dizia que ninguém estava mais próximo da realidade da economia brasileira, e eu falei para o meu diretor, o Saulo Guimarães, eu falei, Saulo, se nós somos isso tudo, e o Geisel vai falar na TV sobre a influência do que o plano dele vai exercer na economia, nós temos que pegar cada setor da economia e dizer qual a influência que vai ter esse discurso e essas ações. Ele falou, meu caro, só que isso
eu não posso apresentar para o conselho, porque eu entendi a sua ideia, mas isso depende do conselho. Então eu quero que você apresente. Falei, eu? Você. Então eu fui para o conselho, apresentei, e por causa dessa minha ideia saiu um projeto chamado Brasil Novos Indicadores de Negócios, onde a Gazeta Mercantil analisava a influência da fala do presidente Geisel em cada setor da economia nacional. Então eu fui convidado para trabalhar na Abril pelo próprio Pércio Pisani, que tinha me contratado para ser trainee de contato na revista Expansão, para começar um departamento novo, muito relevante, chamado Central de Publicidade, que selecionou os 70 maiores clientes da Abril, que representavam cerca de 35% do faturamento, e designou para uma equipe bastante pequena a negociação de todas as verbas exclusivamente junto a essa equipe. Nenhuma das revistas entrava mais para conversar com esses clientes. Então foi uma experiência muito interessante. Depois eu fui levando a central masculina, porque era dividida por segmentos, para o grupo masculino, e acumulei a gerência de publicidade da revista Playboy. E depois disso, eu acabei indo para as infantis da Abril. As infantis da Abril eram divididas em revistas em quadrinhos e todas as outras coisas. Todas as outras coisas foi a minha responsabilidade, que eram álbum de figurinhas, livros por marketing direto, as coleções Disney e revistas de atividades. E também livros de livraria, dirigido a crianças. Era uma área que representava 10% do faturamento da divisão e rapidamente se transformou em 20%, porque a gente fez muita coisa nesse segmento. E depois eu passei a fazer uma área chamada de projetos especiais, que eu acumulava a publicidade. Projetos especiais, como eu denominei na época, eram soluções não usuais de comunicação. Um monte de projeto muito diferente, fora da caixa, realmente. O que eu me lembro mais, de maior impacto que teve, foi o projeto Omo, em que a gente fez um projeto de troca de tampa de Omo nas bancas por revistinhas, que eram Lulu, Bolinha, Zé Carioca e Pato Donald. Foram 10 milhões de caixas de Omo pelo Brasil. O grande desafio foi conciliar a curva de vendas de banca com a curva de vendas de sabão em pó. Gente, nós trocamos 40%, 4 milhões de revistinhas durante 4 meses, 1 milhão por mês. Então esse foi um projeto muito relevante. O Roberto Tivita, ele me ligou, eu tinha um chefe acima de mim, que era o diretor da divisão das infantis, na época era o Flávio Barros. Eu estava na sala do Flávio quando ele ligou para me cumprimentar, dizendo que desde que a Abril foi fundada, a Abril procurava conseguir alguma verba da Lever e que eu tinha conseguido vender 4 milhões de revistas, né? Quer dizer, não fui eu que vendi os 4 milhões, na verdade foi uma ideia da própria Lever com o Omo, e que a gente desenvolveu. Foi um projeto bastante complexo, porque implicava em logística, né? E tinha que incinerar os rótulos do Omo, porque aquilo era dinheiro, né? Mas foi um projeto lindo de se fazer.
Depois disso eu fui para a gráfica da Abril, a pedido do Roberto, onde eu acumulei fazer projetos especiais para a Abril como um todo. Então, depois das infantis, eu acabei indo para a gráfica e assumi a diretoria de comercialização gráfica da editora Abril, que era a venda de serviço gráfico e também projetos especiais, aqueles projetos que eu falei, soluções não usuais de comunicação para toda a editora Abril. E também exportação de serviço gráfico. E depois disso, eu saí de lá e fui trabalhar como sócio do Banco de Ideias. No Banco de Ideias, o Banco de Ideias era focado em licenciamento de marcas, tinha algumas marcas, alguns personagens que o Banco de Ideias representava, inclusive o Comitê Olímpico Brasileiro, e marketing esportivo também, porque era além do Comitê Olímpico Brasileiro, tinha outros tipos de atividades esportivas, de licenciamento, e também foi lá que nasceu a Incentive House, em sociedade com a Estela Barros Turismo. Depois do Banco de Ideias, eu fui assumir a diretoria executiva de revistas da Editora Globo. Isso significava todas as revistas existentes, incluindo a divisão infanto-juvenil e as futuras, que existia planos para que se lançasse uma revista semanal de informação e outras e outras e outras. Como eu tive uma experiência bastante profunda e grande nas infantis da Abril, no primeiro dia que eu estive na Editora Globo, que na época ainda chamava-se Rio Gráfica Editora, eu liguei para o Maurício de Souza. E eu estava com o meu chefe na sala dele, que as salas eram coladas, né? O Oscar Destro Neves, que me contratou como diretor-geral da Editora Rio Gráfica, quando o Maurício retornou a ligação. Então eu atendi em pé, do lado do Oscar, e o Maurício: oi, Efraim, fala, o que você manda? Eu falei: Maurício, eu estou aqui na Editora Rio Gráfica. Ele falou: ah, que bom. E eu queria te propor fazer tudo aquilo que a Editora Abril não está fazendo. Ele: como o quê? Figurinhas. Eu falei: mas eles dizem que esgotou o mercado para Maurício em relação a isso. Eu falei: eu discordo, eu tenho até o álbum que eu quero fazer com você. E qual seria? A história da Turma da Mônica. E como é que seria? Eu expliquei como que seria e que mais. Todas os activities books, que são as revistas de atividades, Colorir com Água, Destaque Brinque. E como o Oscar veio da Melhoramentos, ele tem uma ideia de se fazer também revista para público infantil e juvenil para vender em livraria. Ele falou: por isso é uma coisa que eu venho buscando há tanto tempo. E tem um modelo da francesa Gallimard que a gente está querendo seguir. E então é isso que eu quero fazer. Ele falou: Efraim, você nunca podia ter ligado na hora mais certa para mim. Eu falei: por quê, Maurício? Ele falou: porque se você quiser, você leva tudo. Eu estou sem contrato com a Editora Abril faz 6 meses e não estou conseguindo entrar num acordo com eles. Eu falei: bom, nesse caso eu não me atreveria a propor isso, mas eu topo conversar. Mas enquanto isso, tem uma Bienal do Livro, vamos lançar uns livrinhos, esse álbum. Isso daqui eu só vou avisar a Abril se eles não querem mesmo fazer. Aí
vamos seguir com esse projeto. E 9 meses depois, o Maurício veio. E eu falei, o Oscar não conhecia esse mercado de revistas, porque ele veio infantis. Falei, Oscar, a conta é simples. A Abril tem 75% do mercado de quadrinhos no Brasil. A Rio Gráfica tem 12%, com as revistas que existiam ainda. Mandrake, Fantasma, Recruta Zero, etc. E o Maurício, ele representa alguma coisa como 30% do mercado. Eu sabia de cor esses números, né? Então, 10 ou 12 mais 30, a gente praticamente empata o mercado só com a vinda do Maurício para cá. Isso sem contar coisas novas que nós podemos fazer. Aí ele falou, tudo bem. Inclusive eu fiquei surpreso porque ele me colocou em contato com o João Roberto Marinho para eu decidir com o João Roberto isso, né? Lógico que ele sabia de tudo. E a gente foi durante 9 meses negociando, e nós fizemos uma coisa absolutamente simples. Magali não tinha sido lançada ainda. E ele sempre queria lançar e ninguém se interessava em lançar porque tinha dúvida. Eu falei, não tem que ter dúvida. Não precisa fazer pesquisa. A Magali, ela tem o porte dos outros personagens grandes do Maurício. A gente lança e pronto. É um risco muito pequeno. E a grande decisão foi mudar a grade, que nós copiamos a grade da Editora Abril com Pato Donald e Zé Carioca, que saíam uma quinzena uma quinzena outro. Então era como se fosse uma revista semanal. Aí a gente se empolgou e falou, vamos arriscar tudo? Vamos. Porque a Mônica e Cebolinha eram mensais. Elas viraram quinzenais. Magali, também quinzenal. Cascão e Chico Bento eram trimestrais. Viraram quinzenais também. Se eu não me engano, ou mensais, eu não sei. Qual foi o resultado? É inacreditável. A Disney, eu acho que tinha as 10 primeiras. A Mônica, se eu não me engano, era a 11ª. O que aconteceu foi, num curto período de tempo, que as 10 primeiras eram todas Maurício de Souza. E considerando que a Rio Gráfica não tinha gráfica própria, não tinha distribuidora própria. Com essa mudança de grade, nós acertamos na mosca. Saímos de 1 milhão de exemplares na Editora Abril, depois de 20 anos da Editora Abril, para 6,5 milhões de exemplares. É uma coisa inacreditável. Depois da Editora Globo, eu resolvi sair de lá, porque eu não concordava com o novo diretor-geral, com quem eu já tinha trabalhado na Editora Abril, e eu pedi demissão, fui embora, e o Maurício ficou chateado comigo, porque ele não queria que eu tivesse ido, e por isso ele me convidou para trabalhar com ele. Então ele me convidou para ser o superintendente de todas as coisas da Maurício de Souza Produções. Um ano depois, eu fui indicado pelo Madia para trabalhar numa empresa chamada Agência Dinheiro Vivo do Luiz Nassif, para ser o diretor-geral dessa editora, ou dessa empresa de comunicação. E eu acabei indo para lá. Muito interessante, porque o Nassif, antes de ter internet funcionando e tudo mais, ele tinha um boletim digital via rádio, que era transmitido online, era muito interessante.
Mas eu fiquei 1 ano apenas lá, deu para fazer algumas coisas boas e resolvi abrir a minha agência, uma agência especializada em marketing de relacionamento, a GK, onde eu trabalhei durante 12 anos e atendemos as maiores contas do Brasil nesse ramo do marketing do relacionamento. E eu diria, apenas para pontuar uma coisa específica, nós ganhamos um primeiro prêmio, num prêmio muito considerado no exterior, que é o John Caples. Esse prêmio John Caples, nós fomos recebê-lo lá em Nova York, num fim de ano, e pela primeira vez na história da existência do John Caples, nós ganhamos um primeiro lugar. O Brasil nunca tinha ganho um primeiro lugar. E foi muito interessante esse case, eles ficaram encantados com ele, porque era um case para datalistas do Grupo Abril. Porque eles têm uma ferramenta que organizava as listas das empresas. E nós tivemos uma ideia simples, e como toda ideia simples, às vezes ela é genial, é o seguinte: era uma caixa preta. E ia só para um grupo de clientes muito específico de telecomunicação que tinham acabado de serem privatizadas, né? E que eles não tinham domínio dos seus bancos de dados. Então a caixa preta era assim, vinha em 2 etapas. Vinha um monte de lã de várias cores, toda embaralhada. E depois, na segunda fase, quando se usava essa ferramenta, cada cor vinha separada, bonitinha. Então, por exemplo, os segmentos, né, que eles atingiam. Então, era o antes e o depois. Então foi muito legal, eles enxergaram a criatividade nisso e ganhou, porque era de tecnologia esse prêmio, ganhou da IBM americana e de uma empresa muito importante, Hewlett-Packard dos Estados Unidos, que ficaram em segundo e terceiro lugar e nós ficamos em primeiro. Depois dessa experiência, nós fizemos uma fusão com a área de telemarketing de uma outra companhia e depois disso eu saí dessa atividade e recebi um convite que eu pensei que ia durar 6 meses, mas que durou 16 anos. Que eu fui ser o presidente da ABEND. Na ABEND, que era a Associação Brasileira de Marketing Direto, e que 1 ano antes de eu sair, nós mudamos para a Associação Brasileira de Marketing de Dados. Foi muito interessante porque eu fui o primeiro presidente contratado profissionalmente, porque eram sempre voluntários, né? E eu achei que eu ia ficar lá um período muito curto, porque eu já era conselheiro da ABEND, eu já era diretor do prêmio voluntário do prêmio ABEND, e eu achei que não ia dar muito certo eu ficar lá, porque é meio complicado você lidar com todos os segmentos, com os associados e tudo mais. Eu nunca podia imaginar que eu fosse ficar 16 anos. Aí eu pedi para sair depois desse período, porque a família reclamava muito a respeito, porque diferente com qualquer outro tipo de atividade, a atividade associativa, e é linda a atividade associativa no Brasil. As entidades são esplêndidas.
pela primeira vez eu fazia uma coisa que era voltada para todo o mercado, que era voltado para a nação. Então é algo diferente, realmente muito especial. A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma mini constituição bem sintética, que era o advocacy, educação, premiação, que era o prêmio ABEND que já existia, que eu tinha sido diretor e reformulado esse prêmio, e dados para o mercado, porque não tinha quantificação. Eu não consegui fazer todas as coisas que eu queria, mas muitas delas eu fiz. Por exemplo, a criação, junto com a Simonsen Associados, patrocinado pelos Correios, nós conseguimos fazer os indicadores ABEND, que eram os indicadores específicos do marketing direto, que demonstraram que nós representávamos 1% da atividade econômica do Brasil, somando tudo, porque todas as atividades do marketing direto são muitas atividades e nunca tinham sido quantificadas e juntadas, não existia esse número. A parte de educação, nós fizemos 32 edições, eu não tenho certeza se 33 ou 31, semestrais do curso de especialização da ABEND, em que as pessoas saíam graduadas. Era um curso não registrado no MEC, um curso livre, mas o mercado amava esse curso, então nós fizemos 32 edições, ou 33, em que muita gente, inclusive, criou empresas durante o curso e a partir do curso, que foi muito significativo. Quando eu falei do prêmio, tem uma coisa que emenda no prêmio: divulgação da atividade. Então nós fizemos 3 grandes campanhas de valorização do marketing direto. A primeira era abaixo, below the line, e assim por diante. Foi esplêndidas, e tanto é que nós tivemos veiculação na Veja, em várias publicações que não eram só de marketing direto. E como sempre tem os negacionistas, eles falavam: como é que você vende o marketing direto na Veja e na Exame? Se o marketing direto ele procura ser uma comunicação seletiva, dirigida, onde não existe dispersão dos resultados. Eu falei por um motivo muito simples. A editora Abril, ela precisa muito do marketing direto para vender assinaturas. 1/3 da sua receita vem de assinaturas. Então é importante divulgar o que é o marketing direto. E a outra coisa, todo mundo questiona, e nós questionamos, de jogar dinheiro fora, dispersando, cobrindo mercados que não interessam e pagando por isso. Agora, que tal a ABEND fazer isso e não pagando nada para fazer essa veiculação? Ainda se justifica a reclamação? Não sei, sabe? Porque nós não pagávamos nada por isso. E, ao mesmo tempo, nós atingíamos vários públicos, inclusive os poderes constituídos, no caso de regulamentações, leis no Congresso e assim por diante, né? Então nós cumprimos muito bem esse objetivo e conseguimos fazer isso. E no caso da advocacy tem muitas outras coisas, né? Mas eu acho incrível que o papel que a ABEND exerceu na Lei Geral de Proteção de Dados foi muito relevante, porque nós, como associação, éramos uma associação pequena, mas nós ganhamos o respeito pela qualidade técnica e profissional, a ponto de, no 5º Congresso da Publicidade, que virou
em vez de publicidade, virou da indústria da comunicação, o nome correto, agora que ficou instituído, a indústria da comunicação, né? Não apenas da publicidade. Nesse 5º congresso tinha um painel que foi designado para a BIND, que era comunicação dirigida versus privacidade, que foi perfeito, onde o Luiz Lara e o Dalton Pastore, da ABAP, Associação Brasileira das Agências de Publicidade, que criou, que dirigiu e executou e produziu esse congresso da indústria da comunicação, trouxe o Milton Monte, que era o deputado que era responsável pela defesa da área de comunicação no Congresso. Ele era o líder que lutava nas causas da comunicação e marketing, né? E as nossas queixas eram, puxa vida, nós somos ouvidos pelo Congresso, nós somos ouvidos pelo Ministério da Justiça, mas o Ministério da Justiça que estava fazendo esse projeto, ele nos ouvia, nos respeitava, mas não queria alterar as coisas que nós queríamos que fossem alteradas. E nós não queríamos alterar nada mais, nada menos do que as coisas que iam fazer com que matassem o mercado da comunicação dirigida. E eles tinham uma visão bastante centrada em um modelo europeu. Então nós lutamos em relação a isso, e até em que nós tivemos contatos com o com o ministro da Justiça, e nós falamos para eles, né, para o ministro da Justiça: olha, vocês querem passar para a história como sendo responsáveis pela perda de quase 10% do PIB brasileiro? Porque o projeto de lei que o governo está fazendo no Ministério da Justiça, na Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, ele é um projeto desconectado da realidade operacional das empresas. Eles queriam fazer opt-in a cada 6 meses. Isso é inviável, não dá para fazer em nenhuma parte do mundo. E eu acho que tudo isso que nós fizemos, mais o fato de nós termos contratado uma consultoria que eu conheci em Brasília, que trabalhava no Ministério da Justiça, que depois veio para São Paulo, que é o Vitor Moraes de Andrade, que foi o nosso consultor nesse processo inteiro. E ele tinha muito acesso ao Ministério. Eu fazia o bad guy, o policial ruim, mau, e ele o bonzinho. Mas não era meio sem querer, né? Porque eu era meio mal mesmo, porque eu não queria saber de nenhum tipo de coisa que não fosse um equilíbrio das ações. A gente queria preservar o consumidor, mas ao mesmo tempo nós não queríamos acabar com o mercado. Então a gente sabia que tinha um meio termo em relação a isso. Então, e nós conseguimos. Tanto é que o Milton Monte falou para a gente: vocês não vão ser ouvidos nunca pelo governo. A única maneira que tem é fazer um projeto de lei de vocês. Eu falei: nossa, E tem outra coisa, ele tem que ficar pronto a semana que vem. Era uma quarta-feira, na quarta-feira que vem, porque depois fecha a janela de entrada de projeto, e o governo estava demorando para soltar o projeto deles. Aí o Vitor fez o projeto, porque a gente já discutia há meses, a gente discutia isso, que era uma antítese de tudo que o governo fazia, e de uma maneira mais simples e conceitual. E no fim,
O projeto que foi aprovado foi o projeto do Milton Monte. Eu estava lá quando foi sancionado pelo Temer, anos depois. Foi o projeto dele. Lógico que não aquela redação, porque as coisas foram se juntando e se acertando, mas isso foi um fator decisivo. E no 5º Congresso, 40 entidades assinaram dando apoio. Todas as entidades de comunicação. Então isso foi uma coisa muito relevante e eu não queria cuidar disso porque eu achava muito chato, muito austero. Eu queria coordenar, mas eu não queria cuidar. Mas não teve jeito, porque teve um vice-presidente de uma multinacional que teve uma reunião com a gente nos primórdios em que estava discutindo isso, em que estava se discutindo a quem iria responder. Eu falei, pô, eu sou o presidente, mas o consultor que nós estamos contratando antes do Vitor, ele que tem que responder a gente, seguir as diretrizes do comitê de privacidade, eram vários profissionais, né? E eu não preciso entrar no circuito pessoalmente, eu não falei isso, mas era o meu desejo, né? Aí ele falou, Sr. Efraim, eu quero te dizer uma coisa, em nenhum lugar do mundo essa área deixa de ser dirigida e liderada pelo presidente. Então você não tem como escapar disso. Bom, eu não pude escapar mesmo. E eu acabei me envolvendo bastante com isso. Eu acho que tem um resultado histórico nesse negócio importante. A Abramark, ela foi criada num momento muito delicado em que o marketing estava ameaçado por causa da influência de maus profissionais chamados marqueteiros políticos que trouxeram uma péssima imagem para publicitário e homens e profissionais de marketing. Foi criado no momento exato e preciso para defender essa atividade que integra todas as outras. A Academia Brasileira de Letras, ela não gera textos, pode até gerar, talvez eu desconheça, né, da academia, e sim de cada um dos acadêmicos. Assim como a vida profissional dos acadêmicos da Abramark. Mas tem um espaço muito interessante porque eu acho que existe uma carência no Brasil de pensadores de marketing. E eu creio que se a gente criasse, Abramark, desculpe de me colocar criasse os pensadores da Abramark, que não precisam ser única e exclusivamente alguém com vínculo à Abramark, e se definisse temas onde há carências no Brasil, e aí as publicações que fossem geradas seriam publicações que teriam a coordenação do Madia, que é o presidente e fundador da academia, e designaria um ou mais autores para cada um dos temas. Então poderia ter uma coleção de pensadores do marketing. Eu acho que esse espaço poderia ser criado adicionalmente e seria uma contribuição muito importante para o desenvolvimento do business brasileiro.